Gente, vamos lá. Hoje a gente vai começar a ver aqui a segunda carta de Timóteo. Vocês viram um vídeo sobre Tito na semana passada e eu vou falar sobre 2 Timóteo e na outra semana a gente vê como é que vocês estão com 1 Timóteo e Tito e a gente pode dar uma revisada e falar um pouquinho delas, tá? Mas vamos adiantar por conta do tempo, né? E como vocês viram aí um vídeo sobre Tito na semana passada, eu vou adiantar e vou para 2 Timóteo e depois a gente faz uma revisão dessas três cartas, tá bom? Então, só para lembrar, essas são as epístolas chamadas pastorais, né? São as cartas de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, né? E são cartas de teor pastoral. 2 Timóteo é uma carta muito especial. 1 Timóteo e Tito foram escritas mais ou menos no ano de 65, né? Tem essa data aproximada, é a mais aceita. E 2 Timóteo é uma carta muito especial porque foi a última carta que Paulo escreveu. 2 Timóteo foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Então ela é uma carta que tem um teor muito especial por isso, é como se fosse uma despedida. Claro que ele não sabia que era a última carta que ele escreveu, mas a gente costuma dizer na teologia de que 2 Timóteo é o testamento espiritual de Paulo, certo? Por ter sido essa última carta. Tudo indica que Paulo estava no ano de 67 ou 68 depois de Cristo. Essa é a data mais aceita, 67, entre 67 e 68. E dessa vez agora Paulo estava preso na segunda prisão dele em Roma, o segundo período de prisão de Paulo em Roma. Só que agora, diferente daquele primeiro período das epístolas da prisão, em que Paulo estava preso em uma prisão domiciliar, aguardando um julgamento, nessa segunda prisão dele em Roma agora, Paulo já estava em uma masmorra, já estava em uma espécie de presídio da época, sabe? Já estava em cela, né? Uma cela. E esse lugar, que era um lugar já bem diferente daquela primeira situação, onde era uma casa alugada, era um lugar onde Paulo já tinha sido julgado, tinha sido condenado como culpado e agora estava esperando a sentença se cumprir, que era ele ser morto. E ele tinha a esperança de sair desse lugar e de que isso pudesse ser mudado ainda. E aí ele escreve essa carta para Timóteo, né, e fala dessa esperança. E é uma carta brilhante de ensinamentos muito fortes. Então ela começa dizendo assim, a carta: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, tá vendo? Ele queria enfatizar isso. Eu mais uma vez estou enfatizando que eu sou apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, é muito interessante isso aqui, porque ele está dizendo assim, sabe, que veja, eu sou Paulo, eu sou apóstolo de Cristo Jesus, isso não foi pela minha vontade, foi pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida, estava escrito na minha história que isso ia acontecer, sabe, e estou escrevendo para quem? Quem era o destinatário dessa carta? Ao amado filho Timóteo. Então ele chama Timóteo de amado filho, sabe? Tinha esse carinho especial com esse, né, jovem pastor chamado Timóteo, né? E aí vem aquela famosa tríade de Paulo, e ele diz assim, né? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Ele estava lembrado de Timóteo todos os dias, sabe, lembrando de Timóteo ali naquela prisão, né? Lembrado das tuas lágrimas, provavelmente foi as lágrimas que Timóteo teve quando ele foi preso. Timóteo chorando por Paulo estar sendo preso, né? Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria.
pela recordação que me guardo, vê que coisa linda, gente, da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então aqui tem algo fantástico, extraordinário, que Paulo está dizendo que lembra de Timóteo, de uma fé que ele tinha sem fingimento, uma fé verdadeira, sabe? Uma fé genuína, sabe? Uma fé sincera, né? Então, essa mesma fé era uma fé que tinha habitado primeiramente na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também tinha. Então, Lóide, a avó de Timóteo, era uma cristã, uma mulher de Deus exemplar, que a fé habitou primeiramente nela, ela passou para a filha dela, Eunice, essa fé, sabe? E Eunice aceitou também uma fé verdadeira, sem fingimento, e passou para o seu filho Timóteo, e ele também, sabe, adquiriu essa fé sem fingimento, uma fé sincera, né? Por esta razão, pois, versículo 6, te admoesto que reavivas o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Isso é lindo, porque o que está aparecendo aqui é que Timóteo, por ter visto Paulo ser preso, estava querendo desistir, querendo deixar de ser pastor, sabe? Querendo deixar de seguir na missão, né? E aí Paulo diz assim para ele, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Outra tríade paulina, né? Então veja que coisa linda ele está dizendo, né? Timóteo, veja, por esta razão eu estou te admoestando. Vocês lembram que admoestaram puxão de orelha? Reavivas o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Eu fui quem te ordenei, pastor, meu irmão. E você agora está aí passando por essa luta. Eu sei que está por tristeza porque eu estava me vendo preso aqui. Talvez eu não saia, mas eu quero te dizer que você precisa estar firme no que Deus te chamou para fazer, no teu chamado. Não desiste do teu chamado, não desiste. O Senhor está contigo nele, só foi Ele quem te chamou. E aí ele está dizendo, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, não é hora de se acovardar. Deus tem nos dado, diferentemente do espírito de covardia, Ele tem nos dado um espírito de poder. Poder aqui, gente, era uma palavra grega dunamis ou dínamos. Era essa palavra aqui, né? Deixa eu ver se eu encontro ela aqui, que eu estou lendo para vocês um evangelho aqui que tem grego, né? Exatamente essa palavra que ele está dizendo, olha. Espera aí. Versículo 7. Deus não tem nada de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, sabe? Dunamos era essa palavra, sabe? Poder, dunamos, que vem de dinamite, esse poder, mas um poder aqui não era poder de super-herói, não, aqui era um poder sobrenatural, espiritual, para vencer os principados e potestades. Deus não tem dado um espírito de covardia, tem dado um espírito de poder para vencer os principados e potestades, certo? Aí ele diz assim, Deus não tem dado um espírito de covardia, tem dado um espírito de amor, porque se você não conseguir amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, esse teu ministério está fadado ao fim. Não existe cristianismo sem amor, porque Deus é amor. E Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de moderação. E essa moderação aqui pode ser entendida como equilíbrio. Sabe, Deus tem dado um espírito de equilíbrio aqui, sabe? Né? É como se fosse assim, Ele tem nos tornado prudentes. Com Ele nós temos prudência, sabe? Então é isso que ele estava dizendo. Aí ele diz assim, no 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Vê? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus,
o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que coisa fantástica esse texto de Timóteo. Ele está dizendo assim, gente, vejam, Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Timóteo, não fique envergonhado porque eu estou preso. É assim mesmo, faz parte da jornada da vida, da caminhada. Nós estamos pregando Jesus e não querem ouvir, né? E ele está ali preso. Não se envergonhe, pelo contrário, participa comigo, ele está dizendo, sabe, dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Lembra que numa carta Paulo diz assim, eu carrego as marcas da cruz, as marcas de Cristo, sabe? Então estava aí mais uma, né? E ele diz assim, veja, participa comigo dos evangelhos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Sabe, isso que é uma vocação que nós temos, que o Senhor nos chamou, é o nosso chamado de ser pastor e de seguir adiante. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Olha uma ideia aí bem calvinista, vamos dizer assim, de Paulo, né, de uma predestinação. Veja, dos tempos eternos ele já tinha nos chamado. Que coisa linda isso, o Salmo 139 confirma isso, né? E ele diz assim, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual, vê que coisa linda, não só destruiu a morte, sabe, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, assim, Jesus, gente, a gente está buscando a cura para o corona, está buscando a cura para a AIDS, está buscando a cura para o câncer. O nosso Senhor Jesus nos oferece a cura para a morte. E ele diz aqui, olha, mediante a vida eterna. Gente, Jesus destruiu a morte, ele venceu a morte e nos dá vida mediante a vida eterna. Que coisa linda isso aqui. Por isso eu estou sofrendo estas coisas, mas, todavia, eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu acredito. Eu sei quem é o Jesus que eu prego, eu sei de quem eu estou falando, e eu estou muito certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Tudo que eu estou fazendo, sabe, eu tenho muita confiança, eu sei em quem eu tenho acreditado, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que eu tenho depositado e que Ele me confiou, né? E aí ele diz assim, deixa eu ver o que mais. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, estou no 13, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estais cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Que coisa, gente! Todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles eu cito Figelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque por muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então esse é o capítulo 1 de 2 Timóteo, certo? Ele está terminando aqui dizendo assim, ó, estais ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Que coisa, gente! Olha a vida de um pastor que serviu tanto, que fez tanta coisa e chega no final da vida abandonado porque todo mundo deixou ele. É triste essa realidade de Paulo, mas ele diz assim, ó, dentre eles eu cito Figelo e Hermógenes, sabe, que fizeram mal a ele.
Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Onesíforo era um irmão querido que ajudou Paulo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Vê que coisa linda esse Onesíforo, é um bastidor da Bíblia, é um coadjuvante, aquele que a gente não vê como um dos grandes nomes da Bíblia, mas que foi um cristão exemplar, maravilhoso, né? E aí ele diz assim, ó: antes, tendo ele chegado em Roma, me procurou solicitamente até me encontrar, certo? Então, veja, Paulo estava preso, ele saiu procurando Paulo até encontrar, né? Ele diz assim, ó, isso provavelmente foi na primeira prisão, né? O Senhor lhe conceda naquele dia, no dia do Senhor, no dia D, sabe, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Onesíforo, um nome para ser guardado no nosso coração, um cristão exemplar, maravilhoso. Por aqui a gente fica com o primeiro capítulo, vou fazer outro vídeo para o segundo capítulo.